Flamengo vai ter que pagar milhões ao Tite. Gerson falou tudo sobre a demissão do treinador do Flamengo. Nome definido na mesa para assumir papel de técnico e Corinthians ameaça não entrar em campo contra o Flamengo. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do clube mais querido do Brasil. E é claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo. Mas antes de começar esse vídeo, peço encarecidamente que você deixe seu like, deixe o seu comentário e também o seu compartilhamento, pois dessa maneira mais e mais torcedores do Flamengo vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, te trago um giro informativo, te deixando 100% informado e antenado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Mengão, principalmente hoje, que temos muitas informações para discutir e debater, porque o técnico Tite, enfim, foi mandado embora do cargo de treinador do Flamengo. Então temos muito o que falar sobre isso, se liga só. Iniciando o giro de notícias, Flamengo vai ter que pagar milhões ao técnico Tite, exatamente. O Tite acabou ali sendo mandado embora na manhã desta segunda-feira, na surpresa de vários torcedores. Já se esperava, é claro, que teria oportunidade ao Felipe Luiz talvez de assumir aquele papel. Eu tinha ali trazido a informação de que ao longo da última sexta-feira o Flamengo teria tido uma conversa entre os dirigentes ali, tanto Marcos Braz, Spindle, também ali o presidente Rodolfo Landim, na volta de Montevidéu ao Uruguai, uma reunião até mesmo dentro do voo, onde eles pontuaram que talvez a demissão do técnico Tite seria algo rentável ao Flamengo, seria algo melhor em relação ao que vai se apresentar daqui pra frente. Vale destacar que o Flamengo ainda tem duas competições que segue vivo na briga pelo título, tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil. E no olhar ali dos dirigentes, o Flamengo teria que fazer essa mudança para conseguir sacramentar. O problema está aqui, onde eu vou passar para você essa informação dos milhões ali que o Flamengo vai ter que pagar por conta de uma cláusula contratual. A situação é que o Felipe Luiz também aguardava ali uma decisão mais precisa da diretoria para assumir o cargo de treinador interino. Foi o que aconteceu. O Tite é mandado embora, apesar de uma vitória onde o Flamengo não jogou nada contra o Atlético Paranaense. O BTB Esportes esteve presente nessa transmissão, você pode acompanhar tudo pelo nosso canal no YouTube. E ali, é claro, o Flamengo que não jogou bola, a torcida vaiou, a torcida xingou, a pressão do técnico Tite já existia e mais uma vez aconteceu para esse jogo contra o Atlético Paranaense. A diretoria do Flamengo aguardou o término do jogo, a virada do dia, e nessa segunda-feira mandou o Tite embora. Trazendo até os números do ex-treinador do Flamengo, ele ganhou um título carioca e tem um aproveitamento de 65% dos pontos em 68 jogos. Chegou ao fim nessa passagem do Tite pelo Flamengo. É até uma passagem positiva, levando em conta 50-50, ele conseguiu uma margem maior do que metade ali de aproveitamento vestindo a camisa do Flamengo. A demissão foi anunciada pelo clube carioca nesta segunda-feira, né? E faz com que o clube alcance cerca de 50 milhões em multas rescisórias desde o início da gestão do presidente Rodolfo Landim em 2019. Ou seja, desde que o presidente Rodolfo Landim assumiu ali a presidência do Flamengo, foram mais de 50 milhões pagos em multas rescisórias para treinadores, jogadores, enfim. É um Rodolfo Landim ali que já tem esse costume de romper contratos. O Tite foi contratado em outubro de 2023 e foi o 10º treinador da atual diretoria. O contrato era válido até dezembro de 2024 e o clube vai ter que arcar com os salários até o fim do vínculo. Ou seja, serão cerca de 3 milhões de reais referentes à multa rescisória da comissão técnica do técnico Tite. Ou seja, o ex-técnico Tite tem a receber da diretoria rubro-negra cerca de 3 milhões de reais até o final de 2024, o que é previsto em cláusula contratual. Como houve o rompimento, a multa rescisória tem que ser pagado pelos dirigentes, ou seja, o Tite vai lucrar aí milhões com os cofres do Flamengo, apesar da demissão. Vale lembrar que a demissão mais cara da história dos cofres do Flamengo foi do Vitor Pereira, contratado em janeiro de 2023, já que o português ali foi demitido em abril do mesmo ano e o Flamengo foi obrigado a arcar com 15 milhões de multa para o ex-treinador, que também fez um trabalho péssimo, me arrisco a dizer que é até pior do que o Tite. Prosseguindo com o giro de notícias, Gerson falou tudo. Exatamente, ele que é essa figura, esse capitão da equipe rubro-negra na era Tite. Ele que ganhou essa credibilidade, foi convocado para a seleção brasileira algumas vezes, segue convocado, inclusive para os próximos confrontos das eliminatórias rumo à Copa do Mundo de 2026. O Gerson está novamente na lista do técnico Dorival Júnior e ele se despediu do técnico Tite nas redes sociais e rasgou o verbo. Abriu ali realmente toda a sinceridade do mundo em relação às considerações que o Gerson tem ao treinador. Eu vou trazer as aspas que ele colocou ali nas suas redes sociais, com uma foto inclusive ao lado do técnico Tite. Abre aspas, passando para agradecer a lealdade, respeito e parceria ao longo desses 12 meses.
Obrigado, professor e toda a comissão técnica. Vocês me fizeram assumir a segunda maior responsabilidade da minha vida depois de virar pai, ao me escolherem como capitão do time que eu amo. Serei eternamente grato. Desejo a vocês, uma linda sequência de trabalho. Obrigado por tudo. Essas foram as falas do volante Gerson ao se despedir do técnico Tite na manhã desta segunda-feira. O Gerson que se tornou esse sinônimo de liderança, esse cara que carrega a braçadeira, que carrega a cara do Flamengo em relação a esses aspectos de liderança. E muito se deve sim ao técnico Tite, porque deu essa oportunidade a ele de vestir ali a braçadeira rubro-negra e foi esse homem de confiança. Gerson ganhou essa oportunidade, assegurou essa braçadeira e até hoje segue como esse representante na equipe do Flamengo em relação ao que se trata até mesmo de liderança, postura. Esse cara tão importante no elenco rubro-negro, ele se despediu do técnico Tite, até mesmo num tom emotivo ali. Talvez é o que a gente estava falando, o elenco gosta do Tite, mas não estava conseguindo mais ser implementado. Não dá para explicar o que estava acontecendo. O Tite não estava mais conseguindo organizar o time, o Flamengo não respondia mais, era o momento da quebra dessa união, não tinha como mais prosseguir e acabou saindo ali o técnico Tite. O Gerson ficou bastante emotivo até mesmo nesse texto de despedida para o ex-treinador rubro-negro. Prosseguindo com o giro de notícias, nome definido. Exatamente, eu estou falando de Felipe Luiz. Ele já foi aí sacramentado e definido como treinador interino da equipe do Flamengo. O anúncio saiu ainda há pouco nas redes sociais, ele que vai assumir esse cargo até o final de 2024. Vale destacar que ele é interino, ou seja, é um trabalho teste. Ele está ali para suprir uma vaga que futuramente vai ser ocupada por um profissional que realmente esteja adepto àquele cargo. Destacando que o Felipe Luiz começou esse ano na sua profissão de técnico, fez o curso da FIFA, o curso da CBF para se formar como treinador, cobriu ali um trabalho pela equipe sub-17 do Flamengo e também sub-20, onde foi campeão intercontinental no Maracanã. É um Felipe Luiz que, além da representatividade como jogador, também já ganha um carisma como treinador. Ele que foi esse nome definido para assumir o papel de treinador interino. Outros nomes surgiram na mesa ao longo aí dessa decisão durante essa tarde de segunda-feira. O primeiro deles, é claro, é de Jorge Jesus. Existe um dos candidatos do Flamengo que insiste em dizer que se chegar e assumir o cargo, tem conversas apalavradas com o Jorge Jesus. O que eu particularmente acho que não é verdade, porque a gente tem um mercado europeu muito atento em relação às oportunidades de mercado, e o Jorge Jesus hoje vive no Oriente Médio, ou seja, é um mercado muito caro para você arcar. Ele assume uma das melhores equipes do Oriente Médio, se não a melhor equipe, que é o Al Hilal, ou seja, é um treinador que já tem esse carinho do torcedor por ter sido campeão por lá. O Michael trabalhou com ele, até propriamente o Neymar trabalha com o Jorge Jesus. Ele tem essa bagagem em relação ao que pode se apresentar de jogadores nesse cartel de opções, e talvez não seria viável ao Flamengo financeiramente uma compra do Jorge Jesus agora, até porque o Flamengo acaba quebrando ali uma ordem do que seria obrigatório de se cumprir nessa temporada. O título da Libertadores, por exemplo, era um dos pontos no planejamento inicial do Flamengo lá no início da temporada, o que não aconteceu. O Flamengo perde, ou seja, para agora conseguir arcar com a folha de 2025 e também o final de 2024, o Flamengo tem que terminar em segundo lugar, para aí sim conseguir uma quantia de 48 milhões, eu estou falando do Campeonato Brasileiro, que seria esse prêmio, essa premiação ali, até mesmo em cotas de televisão, enfim, entre outros e outros motivos que o Flamengo poderia lucrar dentro desses 48 milhões. E ainda, ou seja, o Flamengo não está tão bem financeiramente em relação a dar um aporte para tirar um treinador do Oriente Médio, por exemplo. Outro nome que também é vinculado internamente no Flamengo, e não é de hoje, esse nome já apareceu outras vezes em outras oportunidades para a diretoria rubro-negra, é do técnico Cuca. Inclusive existe uma sondagem ali do jornalista Gustavo Henrique, onde ele pergunta ali pro Cuca se teria um interesse em assumir o Flamengo, e o Cuca diz que se tivesse a oportunidade seria uma honra de estar assumindo o papel como treinador do Flamengo. Ou seja, é outro nome que surge na mesa em debate da diretoria rubro-negra em possibilidade para substituir o técnico Tite, lembrando só quando o trabalho do Felipe Luiz interino se encerrar lá no final de dezembro, início de janeiro, aonde o Flamengo terá que buscar aí o nome de um novo técnico para estar assumindo esse papel. Outro ponto interessante nessa semana que surgiu e dá início à nossa próxima notícia no nosso giro informativo é que o Corinthians ameaça não entrar em campo contra o Flamengo pela Copa do Brasil.
Esse foi o depoimento do presidente Augusto Melo, representante corintiano, após a decisão da CBF em mudar as datas das partidas de volta do confronto da Copa do Brasil. Isso se trata porque 2 representantes do que restaram da Copa do Brasil ainda disputam torneios sul-americanos. Eu tô falando do Atlético Mineiro, que segue no chaveamento e enfrenta a equipe do River Plate. Estou falando também do Corinthians, que conseguiu ali a classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Já Vasco e Flamengo seguem fora dessas competições sul-americanas e tem apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil. A realidade é que o pedido se inicia pelo Atlético Mineiro, aonde haveria essa troca. E o Flamengo, antes de ser eliminado para o Peñarol, também havia solicitado essa troca para a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Troca essa que foi acatada pelo órgão, né? O problema é que tanto o Vasco quanto também o Corinthians não concordaram com a decisão. O presidente Pedrinho foi lá, falou, o Augusto Melo também falou, e ontem ele ameaçou que o Corinthians não entre em campo caso essa decisão não mude de acordo com o que foi definido pela CBF. Ou seja, o Augusto Melo falou que há a possibilidade do Corinthians não entrar em campo contra o Flamengo por conta dessa decisão tomada pela Confederação Brasileira de Futebol. O que é algo muito complicado, né? Porque realmente a decisão é tomada ali pela CBF de acordo com o que foi implementado e pedido pelos times. E se houve uma análise coerente e correta do órgão sobre vamos anular essa partida porque é o melhor para o calendário, não há o que reclamar. O Augusto Melo acaba ali nessa picuinha, nessa reclamação e vai até atrapalhar o jogo, porque se realmente o Corinthians não entrar, a derrota é por WO segundo a regra. Ou seja, o Corinthians perderia de 3-0 para o Flamengo e faria ali com que o Mengão tivesse essa grande vantagem contra a equipe corintiana, porque provavelmente teríamos o jogo aqui do Rio de Janeiro, não há reclamação de acordo com a data estabelecida para essa partida, e foi pré-estabelecido ali pela CBF sobre essas datas dos jogos que acontecerão agora nessa quarta-feira e também no próximo dia 17 de outubro, que vai marcar aí a decisão de quem vai assegurar a grande vaga para a final da Copa do Brasil de 2024. Galera, vai chegando ao fim mais um Giro de Notícias aqui na tela do BTB Esportes. Eu agradeço para você que me acompanhou até aqui, mas antes, peço encarecidamente, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também o seu compartilhamento, pois dessa maneira, mais e mais torcedores do Mengão vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um giro informativo sobre o Flamengo, ou seja, muito importante a sua colaboração junto ao nosso conteúdo. Galera, vai chegando ao fim, obrigado para você que me acompanhou até aqui, eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, um forte abraço.